Então, serão todos bem-vindos à nossa aula definitiva sobre o dinheiro. E como a gente colocou aqui na sublinha, então, eu acredito que depois dessa aula, você nunca mais vai ter dúvida do que fazer com o seu dinheiro. Então, a gente vai ter condição de hoje de olhar a respeito de organização financeira, entender sobre a forma mais adequada para você cuidar do seu dinheiro e para você também entender como investir e como fazer o planejamento para o seu futuro. Legal? Então, todos muito bem-vindos à nossa aula. Para você que eventualmente está com a gente aqui no Instagram, se você olhar, tem um stories com o link da aula, caso você queira ver os slides e não acompanhar por aqui, pelo Instagram, e quiser entrar na live diretamente para ver a apresentação, está disponível também o link nos stories. Mas legal, vamos começar então. Falando a respeito do que nós vamos falar nessa aula de hoje, então nós vamos abordar essas três tópicos. Então a gente vai falar sobre organização do dinheiro, então vamos falar como cuidar do dinheiro de uma forma mais adequada, como fazer ele sobrar no final do mês e como utilizar o nosso dinheiro de uma forma inteligente. Nós vamos também entender como fazer o nosso planejamento de futuro, aonde investir o nosso dinheiro e qual o produto certo para cada situação dentro daquilo que a gente quer investir. E depois vamos entender na prática como é que a gente faz para abrir a conta, como fazer o primeiro investimento, qual o primeiro investimento indicado e como organizar uma carteira de investimento especificamente. Ok? Então, quando a gente fala sobre dinheiro e sobre riqueza, a primeira coisa que é legal a gente entender é que a riqueza ela é construída em três pilares. Então, nós temos um primeiro pilar, que é chamado do pilar do ganhar mais. Depois, nós temos o pilar do guardar mais. E temos o pilar do investir melhor. Então, primeiramente, para que você tenha algum dinheiro para organizar, você precisa ganhar dinheiro, ok? Então, inicialmente, a gente começa entendendo sobre os métodos e as práticas de como ganhar dinheiro. Mas não adianta só ganhar o dinheiro e gastar todo o dinheiro. Então, a gente precisa começar a entender de como gerenciar o dinheiro de forma que ele sobre, para que a gente possa guardar e organizar o nosso futuro. E, da mesma forma, existe o pilar do investir melhor. Porque não adianta também a gente fazer o dinheiro sobrar e não investir ele de uma forma adequada para que ele cresça também. Então, por isso a importância dos três pilares. Agora, esses três pilares que constroem a riqueza, eles estão sobre uma base, sobre uma fundação, que é a mentalidade financeira. Então, mais do que falar sobre números, mais do que falar sobre uma planilha, mais do que falar sobre guardar, sobre anotar e cuidar dos gastos, é importante a gente entender que a nossa mentalidade financeira vai direcionar muito das nossas atitudes, porque todo o nosso comportamento é baseado nas nossas crenças e na forma com a qual a gente acredita nas coisas. Eu até costumo dar o seguinte exemplo, né? Então, vamos imaginar que uma pessoa, ela no momento de crise, como por exemplo no Covid, ok? Quando tem um momento de crise, geralmente é bastante comum que as bolsas caem, né? E se uma pessoa tem uma mentalidade financeira de que é perigoso investir na bolsa, quando a bolsa cai, ela pensa, nossa, olha só, olha lá, é perigoso, então eu preciso ficar longe daquilo. Agora, se a pessoa tem uma mentalidade e entende que o momento da crise é exatamente o melhor momento das oportunidades para ganhar mais dinheiro, essa pessoa tem um comportamento totalmente diferente e ela passa a aproveitar essas oportunidades. Então, a nossa mentalidade financeira vai estar permeando todas as nossas atitudes a respeito do dinheiro. E por isso, não só pensar em guardar, ganhar, guardar e investir o dinheiro, mas a gente precisa também trabalhar a nossa mentalidade para conseguir ter as ações adequadas e ter o melhor resultado dentro da nossa vida financeira. Ok. E aí, nós vamos então entender, falando dessa parte de mentalidade, é importante que antes que a gente fale de dinheiro especificamente, sobre planejamento, sobre olhar as contas, é importante a gente entender, por exemplo, os motivos do porquê a maior parte das pessoas não investem
e em também entender os objetivos ou para que, de fato, a gente vai precisar ou deveria guardar dinheiro. Mas antes disso, vamos dar um pouco, olhar sobre qual que é o comportamento financeiro mais comum entre as pessoas, ok? Existe um livro bastante famoso sobre organização financeira que chama Pai Rico, Pai Pobre, ok? E dentro desse livro, ele fala sobre um conceito que ele chama de roda dos ratos. Então, o que seria a roda dos ratos? A roda dos ratos é aquele ciclo que grande parte das pessoas se encontram, que é a pessoa trabalha, ela ganha dinheiro, ela paga a conta e gasta tudo, e aí ela trabalha de novo para ganhar dinheiro e paga a conta, e trabalha e ganha dinheiro e paga a conta, e a pessoa fica nesse ciclo a vida toda. E aí o Robert Kiyosaki chama esse ciclo de roda dos ratos, eu particularmente chamo de armadilha da riqueza, que é essa mentalidade de pobreza na qual as pessoas ganham dinheiro, pagam as contas e trabalham e ganham dinheiro e ficam sempre nesse ciclo, sem construir um futuro, sem conseguir fazer um planejamento e sem conseguir sair daquilo que eu chamo de do que eu chamo da armadilha da pobreza, que é o seguinte: todos nós, num dado momento da nossa vida, começamos a assumir responsabilidade financeira. Então, a gente começa a assumir algumas contas, então a gente cria uma casa, compra um carro, constitui uma família, enfim, e dentro disso a gente começa a ter algumas obrigações financeiras. E eu costumo dizer que isso é... a gente passa a ter essa armadilha, ou estar preso dentro dessa responsabilidade de pagar as contas e dos boletos, ok? E a gente começa a fazer acumulação financeira em busca de chegar na liberdade financeira. Porque a coisa mais valiosa que nós temos na vida é o nosso tempo, que é a própria vida, né? É o poder de escolha do que fazer com o nosso tempo, ou o que fazer quando a gente poder literalmente escolher se a gente quer trabalhar ou não, com quem a gente quer estar, aonde a gente quer estar. E para que a gente tenha essa verdadeira liberdade, a gente precisa não ter mais essa prisão de precisar pagar as contas e pagar os boletos do dia a dia, ok? Então, muito mais do que algumas pessoas chamam de aposentadoria, eu entendo que o planejamento financeiro, ou o plano de riqueza, ou a construção de riqueza, está muito mais relacionada a você ter essa ideia de desenvolver liberdade financeira. Porque a liberdade financeira é que vai possibilitar que a gente verdadeiramente tenha escolhas e possa usufruir a vida da forma como a gente realmente quer, ok? Então, saindo da armadilha da pobreza ou da roda dos ratos e vindo para uma mentalidade de crescimento e para um plano de riqueza, a gente vai entender que existem três elementos ou três fases dentro do plano de riqueza. O primeiro passo é a acumulação. Então, todos nós estamos aqui no dia de hoje e o primeiro passo é a gente começar a acumular dinheiro para que até um dado momento esse acúmulo de dinheiro possa gerar essa liberdade. Então, que eu tenho uma quantidade de dinheiro, que o rendimento desse dinheiro pague as minhas contas e me dê poder de escolha, ok? Depois que eu chego nesse momento da liberdade financeira, existe um segundo momento, que é o momento da distribuição. Então, é quando eu começo a utilizar o rendimento ou parte desse dinheiro para começar a utilizar ele e poder vivenciar as coisas que eu tenho planejado ou aquilo que eu quero viver. E essa etapa vai acompanhando esse rendimento, esse dinheiro, até o final da vida. E existe uma terceira parte dentro dessa fórmula, que é a reserva de emergência e os cuidados de segurança. E a reserva, ela permeia a nossa vida financeira durante todo o período, até o final da vida. Então, eu gosto de dar, por exemplo, o seguinte exemplo. Qual que é o motivo ou a razão de eu precisar ter uma reserva de emergência? Então, por exemplo, uma pessoa tem um carro. E aí, ela faz um seguro desse carro, para no caso de alguma eventualidade, se alguém bater no carro ou acontecer alguma coisa, ela não ter o prejuízo financeiro de precisar comprar um outro carro. Então, ela cria um seguro para criar uma proteção. Só que, mesmo tendo o seguro do carro, se por acaso alguém bate no carro, por exemplo, essa pessoa vai ter que pagar uma franquia.
Então, é importante que ela tenha uma reserva de emergência, para no caso de alguém bater no carro dela, ela poder pagar a franquia e não precisar se endividar ou precisar achar formas de levantar esse dinheiro para assumir essa situação não planejada, ok? Então, a gente vai estudar e vai ver um pouco mais a respeito dos motivos da reserva e como planejar a reserva, mas aqui a gente já começa a entender, já começa a criar uma visão dos três elementos fundamentais dentro do plano de riqueza, que é o período de acumulação, o período de distribuição e a reserva de emergência e segurança, que vai permear todo esse nosso momento. Ok? Bom, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, ou mesmo algum comentário, quiser levantar a mão, fiquem à vontade também para interagir durante esse nosso processo. Ok? Então, vamos em frente. Então, o primeiro pensamento importante que a gente traz aqui para esse nosso momento é de que você não é rico pelo quanto você gasta, mas sim por quanto você guarda, ok? Então, eu vejo, por exemplo, que muitas pessoas, às vezes, olham para o estilo de vida de uma pessoa rica, mas não param para pensar que o estilo de vida de uma pessoa que tem riqueza, ele se dá por conta da quantidade de dinheiro que ela tem guardada. Então, por exemplo, a gente vê uma série de pessoas que, por exemplo, ganham na loteria. Então, de uma hora para outra, essa pessoa se torna rica, ela passa a ter uma quantidade grande de dinheiro, mas ela não entende que aquele dinheiro tem o objetivo de gerar rentabilidade para fazer com que ela permaneça num determinado estilo de vida. E não de que ela deve pegar aquele dinheiro e gastar todo ele. Que é mais ou menos o que as pessoas fazem no dia a dia. Então, a pessoa recebe o dinheiro e gasta todo o dinheiro. Em vez de deixar e entender que o dinheiro não tem só o objetivo de ser utilizado para as coisas do dia a dia, mas ele também tem a função de criar um acumulado que vai gerar renda para gerar no futuro essa liberdade, que é o verdadeiro objetivo. Ok? Legal. Então vamos voltar aqui nos três aspectos que a gente precisa entender sobre o dinheiro, tanto no investir quanto nos objetivos. Então, existem três motivos principais no qual por que as pessoas não investem o dinheiro, ok? O primeiro motivo é por conta de desorganização financeira. Então, tem um tanto de pessoas que não sabem exatamente quanto ganham, não sabem exatamente quanto gastam, não sabem com que estão gastando seu dinheiro, e aí ficam naquela expectativa de, se sobrar dinheiro no final do mês, eu guardo, e nunca sobra, ok? Então, a desorganização financeira é o primeiro aspecto que faz com que as pessoas não invistam e não cuidem do seu futuro financeiro, ok? A segunda situação a respeito do não investimento está relacionado à insatisfação, ok? Então, quando uma pessoa não faz a gestão sobre o nível de satisfação dela na vida, muitas pessoas acabam colocando a insatisfação em cima do consumo. Então, se a pessoa está com algum desconforto no trabalho, insatisfeito com alguma coisa, com alguma infelicidade no relacionamento, ou qualquer problema que esteja circulando na vida dela, e a pessoa não tem a clareza de fazer a gestão dessa insatisfação, é muito comum que a pessoa use uma válvula de escape de fazer gastos não planejados. E aí, quando ela faz esses gastos, ela muitas vezes acaba criando dívidas, ou gasta mais do que deveria, e não consegue criar um planejamento adequado para o seu futuro financeiro, ok? E o terceiro motivo é da pessoa não enxergar o real benefício de guardar dinheiro, certo? Então, assim, vamos supor, a pessoa recebe uma quantidade de dinheiro e ela tem lá $1.000 disponível. E aí ela olha para aquele dinheiro e fala, bom, eu tenho... E aí, muitas vezes, esse processo que eu vou explicar, ele é inconsciente. Não é que a pessoa pensa exatamente isso que eu vou descrever. Mas, inconscientemente, a pessoa tem um dinheiro disponível e ela pensa, eu posso fazer uma série de coisas agora, eu posso comprar alguma coisa agora, eu posso guardar esse dinheiro para gerar um benefício no futuro. Mas como a pessoa não consegue enxergar
qual vai ser o tamanho do benefício que isso vai gerar, o momento presente parece muito mais atrativo ou muito mais realizador do que pensar no futuro. E por não ter essa visão clara do benefício que esse dinheiro vai gerar, a pessoa acaba utilizando ele agora e não deixando ele para o futuro. Ok? Então, eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite para vocês. Vai no chat e coloca para mim, eu vou até dar um oi no chat para vocês. Então, coloca no chat qual item mais faz sentido para você. Então, como que é o seu comportamento financeiro? Você sente que falta desorganização? Ou você acredita que gasta dinheiro por insatisfação? Ou que muitas vezes você não vê benefício do porquê guardar dinheiro, não gastar agora versus o futuro? Ok? Coloque aí no chat qual que em geral é o seu comportamento. Ou se você tem um hábito comum ou habitual de planejamento financeiro, você pode colocar 0. Então, falar assim, não, Maurício, eu já estou bem organizado e tenho um planejamento adequado com o meu dinheiro. Ok? Legal. Umas pessoas colocarem insatisfação, falta de organização. Muito bom. Beleza. Ok. Vamos agora, então, falar um pouco sobre os 3 objetivos de se guardar dinheiro, ok? Ou, na verdade, de quais os 3 objetivos de como a gente deve utilizar o dinheiro no dia a dia. Então, o primeiro aspecto do uso do dinheiro é que ele serve para gerar conforto e realizar os nossos sonhos, ok? Então, então o, no dia a dia, a gente acaba criando uma série de compromissos financeiros, né? Então, assim, a casa que a gente mora, o carro que a gente tem, então, o padrão que a gente tem de alimentação, lazer, as coisas que a gente faz, são uma série de coisas que nos geram alguns confortos e muitas vezes a gente gera alguns compromissos relacionados a esses confortos no nosso dia a dia. E o dinheiro também serve para realizar os nossos sonhos. Então, para algumas pessoas, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar algum outro objeto, roupas, enfim. Então, esse é o primeiro objetivo do dinheiro. O segundo objetivo do dinheiro é daquilo que a gente veio falando anteriormente, que é gerar liberdade, ok? Então, é adequado que uma parte do nosso dinheiro, a gente guarde ele para que, depois de algum tempo, ele passe a nos dar liberdade de escolha, ok? Eu até gosto de colocar da seguinte forma, né? Vamos imaginar, uma pessoa trabalha numa determinada empresa ou em algum lugar. E aí, essa pessoa, por algum motivo, está insatisfeita com o trabalho dela. Ou tem um problema com o cliente chato, ou chefe, ou etc. Se essa pessoa não tem nenhuma reserva financeira, muitas vezes ela vai acabar se sujeitando a passar por algumas situações, porque ela precisa pagar as contas dela. E como ela não tem nenhuma reserva, ela vai se sujeitar a passar por determinadas coisas, por conta dessa necessidade do dinheiro. Agora, se essa pessoa tem uma organização financeira e ela tem já uma quantidade de montante de dinheiro guardado, ela pode parar e falar assim: não, não faz sentido eu passar por essa situação, eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas e eu prefiro me posicionar e achar uma outra forma, um outro trabalho ou fazer esse movimento, porque eu consigo me manter dentro desse dessa reserva que eu já tenho. Então, num primeiro momento, a gente já consegue perceber que ter uma quantidade de dinheiro já começa a dar algumas liberdades de escolha para a pessoa. Então, por exemplo, não precisar se sujeitar com algumas situações. Ok? Um outro objetivo do dinheiro está relacionado a legado. Ok? E aí, o que a gente pode entender como legado? Tanto é a pessoa que pode ter o objetivo de guardar dinheiro vislumbrando deixar uma herança para os filhos ou para as próximas gerações, como também pessoas que querem utilizar o dinheiro para contribuir para alguma causa na qual ela acredite. Então, se uma pessoa, por exemplo,
acredita é importante ajudar crianças carentes, ajudar idosos, ajudar os animais, mandar dinheiro para o pessoal da África, ajudar pessoas no Nordeste, ou até mesmo assim, que você tem um projeto no qual você quer levar benefício para as pessoas. Se você consegue ter mais dinheiro, você vai conseguir que esse dinheiro potencialize todas as ações que você queira fazer de levar benefício para outras pessoas. Então, é importante entender que a geração de mais dinheiro vai estar relacionada e vai dar possibilidades que a gente utilize o dinheiro para nós mesmos dentro desses três objetivos. Então, realizar nossos sonhos e gerar mais conforto, gerar liberdade financeira e também investir e desenvolver o nosso legado. Ok? Vamos em frente. E aí, dentro disso, eu costumo dizer que existe uma regra, que é a regra definitiva da riqueza. Se por acaso você entender esse item que eu vou falar agora, eu diria que talvez todo o restante do que eu vou falar no treinamento seria desnecessário, ok? Então, qual que é a regra definitiva da riqueza? É a seguinte, a gente estava falando antes, né, de que muitas pessoas falam, eu não guardo dinheiro porque não sobra dinheiro, ok? E aí a grande regra, ou o grande segredo, é que todos nós deveríamos guardar o dinheiro antes de gastá-lo. Então, toda vez que você ganhar uma quantidade de dinheiro, o indicado é que você já guarde uma parte que vai ser utilizada para o seu futuro, e a partir daí você se adeque para viver com o restante do seu dinheiro, ok? Então, se você guardar uma parte do que você ganha, ajustar o seu estilo de vida para viver com o restante e não fazer dívidas, automaticamente você já vai estar construindo passos firmes para o seu futuro financeiro, ok? Mas legal, vamos aprofundar então dentro disso e como que a gente pode colocar em prática e vivenciar e aplicar tudo isso que a gente está colocando aqui. Aproveitando esse momento, que tem algumas pessoas que estão assistindo a live no Instagram, se você quiser ver os slides e assistir a live como outras pessoas estão assistindo, no meu Stories tem um link do grupo do Meet, onde você pode ver também tudo que está acontecendo e assistir também os slides, ok? Vamos lá. Então, como é que a gente faz, então, a respeito da organização financeira? A sua organização financeira vai estar dividida em três partes. Então, existe uma primeira parte, que é a parte das despesas, ok? Então, dentro de despesas, você vai ter moradia, transporte, alimentação, roupa, enfim, tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu dia a dia. Existe um segundo pilar, como a gente tinha visto lá, que está relacionado aos seguros e às reservas, que você precisa para cuidar e equilibrar a sua vida financeira. E depois tem uma terceira parte, que é a parte do qual você vai utilizar o seu dinheiro para satisfação e investimento para o futuro. Ok? Então, essa é a primeira visão sobre a organização das três etapas da vida financeira. Vamos falar um pouco, olhando para essa parte de organização financeira, vamos falar um pouco agora a respeito de dívidas, ok? Então, se a gente já entendeu que uma parte do nosso dinheiro vai ser utilizado para as despesas e que a gente vai separar uma parte do nosso dinheiro para nossa satisfação, eu, eu acho que vocês lembram que a gente falou agora há pouco, que um dos motivos da desorganização financeira é a insatisfação das pessoas, ok? Então, vamos dar um exemplo a respeito de... Vou fazer uma anotação aqui. Então, vamos imaginar que existe uma pessoa que uma das coisas que mais dá satisfação para ela é ir em restaurantes, ok? E aí vamos imaginar que essa pessoa deixa, por exemplo, reservado US$ 500 por mês para ir em restaurantes, ok? Então, é o que ela gosta de fazer com o tempo dela, então ela quer reservar esse dinheiro para a satisfação dela do dia a dia. Só que, aí, num dado momento, essa pessoa olha algum objeto que ela tem vontade de comprar, e aí ela decide fazer uma dívida para comprar aquilo. Então, que seja um carro, que seja um eletrônico, que seja uma bolsa, uma roupa, enfim. E aí essa pessoa
faz, por exemplo, uma dívida de 12 parcelas de $100, por exemplo. Tá? O que vai acontecer nesse momento? Em geral, essa pessoa não vai ter muita flexibilidade a respeito de algumas despesas que ela fez. Então, assim, despesas de moradia, de alimentação, enfim, algumas das despesas não são tão flexíveis, ok? E aí, se ela comprometeu $100 do ganho dela durante 12 meses, ela está dizendo que durante um período de 12 meses, ela vai ter menos dinheiro para utilizar para a satisfação dela. Só que se a pessoa não estiver atenta a isso, ela vai começar a inconscientemente começar a sentir menos satisfação na vida, porque ela vai ter menos dinheiro para utilizar com as coisas na qual ela gosta de fazer. E aí está sujeito a ela entrar naquele ciclo. Então, a pessoa começa a ter menos dinheiro, esse menos dinheiro começa a gerar insatisfação, e por conta da insatisfação, a pessoa acaba fazendo gasto sem pensar. E aí, quando ela faz esse tipo de gasto, ela cria uma dívida, e essa dívida vai comer mais uma parte do dinheiro de satisfação dela, e aí está sujeito a ela ter mais insatisfação e gerar mais dívidas, e isso acaba se tornando um vício e um processo constante, ok? Então, é bastante importante a gente entender quais são as formas nas quais a gente utiliza o nosso dinheiro para gerar satisfação e não permitir que alguns gastos ou gastos compulsivos tirem uma parte da nossa satisfação e que, ao contrário disso, a gente comece a se planejar e guardar dinheiro para comprar e adquirir as coisas que a gente quer. Porque isso vai ajudar dentro do nosso processo emocional de lida com o dinheiro, ok? Então, voltamos lá nos 3 pilares mais fundação. Então, perceber que o nosso comportamento financeiro, geralmente, ele é muito mais emocional do que racional. Porque se o nosso comportamento fosse tão racional, qualquer pessoa que pegasse uma planilha, automaticamente ia colocar lá todos os dados, olhar para os números e já resolveria a vida financeira. E não é bem assim que funciona. Na verdade, o processo ele é muito mais emocional e por isso a importância da gente fazer a gestão desse processo de satisfação também com o nosso dinheiro. Ok? Legal. O segundo item que a gente pode falar a respeito de organização financeira, eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, de carro. Ok? Então, por exemplo, todas as pessoas, em geral, né? Em geral, as pessoas que têm carro, em um dado momento, fazem um movimento de trocar de carro. Então, se a pessoa já sabe que isso vai acontecer, seria muito adequado que a pessoa começasse a já se planejar para a troca do próximo carro. Mas qual que é o comportamento comum das pessoas? A pessoa compra um carro financiado e automaticamente está pagando juros para o banco, em vez de ganhar juros com o dinheiro, ela fica pagando aquele carro por um determinado período, então ela está perdendo dinheiro pagando juros, e quando ela quita o carro, é muito comum que a pessoa vende o carro e faz outro financiamento. E aí, novamente, ela vai passar um grande período com o dinheiro dela sendo utilizado para pagar juros e ela fica dentro desse ciclo. E no final das contas, se a gente for olhar, em geral, o financiamento do carro costuma ser um dos pontos onde as pessoas mais perdem dinheiro no decorrer da vida, porque elas ficam pagando juros recorrentes, sem contar que o carro desvaloriza durante esse tempo. Então, se a pessoa compra um carro de $10.000 e financia por 3 anos, quando ela for vender depois de 3 anos, esse carro vale menos do que ela pagou, ou seja, ela para o próximo carro ela vai ter que pagar a diferença da desvalorização e mais os juros novamente. Então, uma forma simples, se a pessoa já entende que ela vai fazer esse movimento, ela já deveria, beleza, se a pessoa está começando a vida, precisa de um carro e depende disso para o trabalho, etc., ok, talvez ela possa financiar o primeiro carro. Mas no momento em que ela acabar de pagar esse carro, ela deveria ficar por algum tempo, aproveitando que no orçamento dela ela já costumava gastar aquele dinheiro da parcela do carro, de começar a guardar aquele dinheiro e ir ganhando juros com aquele dinheiro, para depois de algum tempo conseguir comprar um carro à vista
E mais do que isso, quando você tem o dinheiro na mão, você tem muito mais poder de negociação. Então, muitas vezes você vai conseguir uma condição melhor e comprar ele mais barato, porque com o dinheiro você ainda consegue ganhar mais com isso. Ok? Então, estou dando aqui mais um exemplo de uma coisa comum de como a gente pode utilizar o nosso dinheiro melhor para a organização financeira. Um outro ponto que eu coloco a respeito da organização financeira é o que eu chamo de escolhas inteligentes. Então, lembra que um dos aspectos para a gente fazer a gestão do nosso dinheiro é a gente fazer a gestão da nossa satisfação e como o dinheiro gera satisfação para a gente, ok? E, consciente ou inconscientemente, todas as pessoas estão escolhendo o que fazem com o seu dinheiro, certo? Então, muitas pessoas não olham, não se organizam, simplesmente gastam, mas no final das contas a gente está escolhendo. A gente escolheu onde a gente mora, a gente escolheu que carro a gente tem, a gente escolhe o que a gente come, a gente escolhe que roupa a gente compra, enfim. Tudo isso são escolhas, ok? Agora, como é que eu faço para ter escolhas mais inteligentes com o meu dinheiro? A primeira coisa é que eu preciso entender quais são as minhas prioridades. Então, o que é mais importante para mim a respeito do dinheiro? Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa gosta muito de comer comida chinesa, comida japonesa, por exemplo, tá? E aí ela fala assim: "Ah, eu não costumo comer comida japonesa com frequência porque eu acho caro". Só que essa mesma pessoa come pizza toda semana. E ela nem gosta tanto de pizza assim. O que acaba acontecendo nessa situação? Essa pessoa, ela gasta o dinheiro com uma coisa que não gera tanta satisfação, sendo que ela poderia deixar de comprar, por exemplo, 4 pizzas no mês e uma vez por mês sair num restaurante legal. Então, fazendo a gestão de escolhas inteligentes e sabendo o que é prioridade para a pessoa, ela passa a ter o poder de conseguir tomar decisões mais inteligentes com o dinheiro dela. E aí eu volto aqui a falar que, assim, essas escolhas inteligentes estão relacionadas às escolhas da pessoa, dentro daquilo que faz sentido para ela, ok? Então, esse é um outro ponto para ser estudado dentro da organização financeira. E uma outra coisa que é muito comum de ouvir as pessoas dizerem é que as pessoas dizem assim, né? Ah, mas eu vou guardar dinheiro para o futuro e vou deixar de fazer as coisas agora. Então, a melhor forma da gente lidar com isso é equilibrar. Então, você pode, por exemplo, separar o dinheiro que você vai precisar para todas as suas despesas, o seu estilo de vida, separa o dinheiro que você vai precisar para cuidar das suas reservas, seguros e etc. E o dinheiro que vai sobrar nessa outra parte, você pode dividir ele meio a meio. E aí você deixa uma parte para sua satisfação e uma parte para o seu futuro. Então, dentro disso, você consegue fazer uma gestão equilibrada das suas contas. Tá certo? Bom, se alguém tiver algum comentário, pergunta, e aí coloca para mim no chat. Tá fazendo sentido isso para você? Você teve algum insight do que a gente está vendo até agora? Coloca a mensagem para mim, só para eu saber também que vocês estão acompanhando e a gente ir seguindo aqui com o nosso conteúdo. Legal, muito bom. Então, voltando nesse ponto que a gente estava dizendo, então, o importante é que a gente faça escolhas inteligentes. Então, muito mais importante do que a gente gerenciar o nosso dinheiro é que a gente entenda que a gente precisa gerenciar as nossas prioridades. Então, saber o que é mais importante para o seu dinheiro e direcionar o seu dinheiro para aquilo que você julga mais importante. E aí isso vai te trazendo um processo de consciência de onde o seu dinheiro está, para onde ele está indo, e com isso você passa a fazer escolhas mais inteligentes, vai começar a usar o seu dinheiro para te gerar mais satisfação e, ao mesmo tempo, começar a ter condição de cuidar melhor do seu futuro financeiro. Ok? Legal. Eu vou trazer aqui um modelo que é utilizado como referência em vários conteúdos, tá? Então, se você olhar alguns livros como O Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos da Mente Milionária, ou até no Pai Rico, Pai Pobre, uma série de livros que falam sobre metodologias e formas de organização financeira,
existe uma distribuição financeira recomendada, ok? E eu vou explicar o motivo de por que essa distribuição é recomendada e como você pode começar a fazer isso, mas eu sei que muitas vezes pode não ser tão simples começar a aplicar esse modelo de imediato. Então, assim, se uma pessoa tem um estilo de vida onde as despesas dela do dia a dia consomem 100% do que ela ganha, não é tão fácil imediatamente começar a fazer essa distribuição como aqui é proposto. Mas é legal que a gente tenha a visão de como é que isso aqui funciona, para que a gente possa gradativamente ir organizando as nossas despesas com o objetivo de chegar dentro dessa distribuição, ok? Então, vamos entender. Então, a primeira parte é que você viva com 50% daquilo que você ganha, ok? Então, que 50% seja referente àqueles itens que nós colocamos. Então, despesa, moradia, transporte, alimentação, etc. Tudo aquilo que você precisa para o seu estilo de vida, ok? Então, a primeira referência é que a sugestão é que você comece guardando pelo menos 10% daquilo que você ganha, ok? Então, dando um exemplo, se uma pessoa ganha US$ 10.000, o indicado é que pelo menos US$ 1.000 dentro daquilo que ela ganha, ela utilizasse para investimento. E aí eu já vou complementar, que a gente colocou lá a ideia no slide anterior dos 50%, é que a pessoa também, aquilo que ela vai investir, que ela também use para o lazer ou para as coisas que ela gosta, ok? Então, nesse exemplo dos US$ 10.000, US$ 1.000 para investimento, US$ 1.000 para lazer. E aí, no momento em que você tem uma boa organização e sabe qual é o valor que você vai destinar para usar o seu lazer, é importante que você também use esse dinheiro sem peso na consciência, tá? Porque muitas vezes acontece também das pessoas, às vezes, gastam o dinheiro com alguma coisa e depois fica com remorso. De, será que eu devia ter gastado isso? Não devia ter gastado? Será que eu fiz certo? Então, assim, quando você tem uma organização e você tem a clareza do quanto é a sua despesa, quanto vai para investir, quanto vai para o seu lazer, você vai poder gastar esse dinheiro sem peso na consciência. E o ideal é que você realmente dedique uma parte do dinheiro para te gerar satisfação, ok? Então, mais importante do que simplesmente separar o dinheiro para o lazer, porque assim, voltando lá nas escolhas inteligentes, né? Porque hoje você já gasta uma parte do dinheiro com coisas que você gosta ou que sejam interessantes para você. Mas é legal que você comece a trazer clareza também do que é importante para você e como utilizar esse dinheiro do lazer para maximizar a sua satisfação, ok? Uma outra parte do dinheiro que você ganha, chamei aqui de antecipar. Qual que é o objetivo do antecipar? Eu costumo chamar isso de imprevistos previstos, ok? Porque é bastante comum que em algum momento da vida a pessoa acaba tendo alguns imprevistos, certo? E existem alguns gastos que a gente já sabe que vai ter. Então, por exemplo, é bem comum que eu vou precisar de dinheiro para pagar imposto da casa, imposto do carro, o próprio imposto de renda. Então, você vai ter alguns gastos que, por exemplo, existem alguns gastos que são sazonais, né? Então, começo do ano eu preciso organizar algumas coisas, eu preciso comprar material, enfim. Então, quando você já sabe que você vai ter alguns imprevistos, eles podem ser previstos, ok? Então, se você já começa a se preparar para isso e guarda uma quantidade de dinheiro já para cuidar desses imprevistos, no momento que aquela situação acontecer, você vai conseguir fazer utilizar o seu dinheiro da melhor forma. Um exemplo que a gente dá, que é bastante comum no Brasil, por exemplo, em vez de parcelar o IPVA, você pagar ele à vista. Então, se a pessoa já se organizou antes e já começou a guardar dinheiro, ela consegue, durante o ano, ir ganhando juros no dinheiro que ela está guardando, e aí quando chegar na hora de pagar, ela paga à vista e ainda tem um desconto. Então, se a pessoa não se planeja para isso, quando chegar na hora de pagar, ela vai ter que parcelar e aí vai pagar mais caro, ok? Legal. Um outro aspecto que é indicado é que você utilize uma parte do seu dinheiro para doação. E aí tem dois aspectos importantes para a gente falar a respeito desse tema, tá?
que é assim, o dinheiro para doação, ele vai te trazer dois benefícios. O primeiro deles é que, e aí vou colocar do meu ponto de vista, é que é bastante importante que a gente devolva para a vida uma parte do benefício que a gente está tendo. Porque existem muitas pessoas que não têm a possibilidade de fazer dinheiro. E essas pessoas acabam precisando de ajuda de outras pessoas. E se a gente tem o benefício, se a gente tem a bênção de ter a oportunidade de trabalhar e gerar dinheiro, é extremamente importante que a gente possa fazer o melhor para que a gente ganhe a maior quantidade de dinheiro que a gente pode, para que a gente também possa contribuir e ajudar com aquelas pessoas que não têm essa possibilidade, ok? E o segundo aspecto importante desse hábito da doação de dinheiro é que acaba acontecendo uma coisa no seu subconsciente. Então, voltamos a falar lá sobre a fundação da mentalidade financeira, que é o seguinte: somente pessoas que têm dinheiro podem doar dinheiro. E se você começa a ter o hábito de doar dinheiro, você começa a ressignificar a sua visão pessoal sobre o dinheiro. Porque se eu sou uma pessoa que dou, eu sou uma pessoa que tem dinheiro. E automaticamente eu começo a me abrir e começo a ter comportamentos para trazer mais e poder lidar melhor com o meu dinheiro. Porque a pessoa sai daquela situação, daquele movimento de, eu estou ansioso porque eu não sei se vai sobrar, eu não sei se eu vou ter, para falar, não, eu tenho uma mentalidade financeira adequada e com isso eu tenho dinheiro, e tanto eu tenho dinheiro que eu até tenho oportunidade e possibilidade de abundar e beneficiar outras pessoas, ok? E aí, o quinto aspecto que é colocado aqui é que uma parte daquilo que você ganha seja direcionado para estudo. E o verdadeiro objetivo disso aqui é o seguinte, é que aquilo que você ganha de dinheiro está muito relacionado com as habilidades que você tem, tanto naquilo que você exerce quanto profissão, como também do seu conhecimento e habilidade que você tem para investir o seu dinheiro. Então, é indicado que uma parte do seu dinheiro seja utilizado para você sempre estar se desenvolvendo. Porque quanto mais você desenvolve, quanto mais você cresce, você vai saber utilizar melhor o seu dinheiro e você também vai começar a aprender novas oportunidades para fazer mais dinheiro. Então, muito mais do que você simplesmente guardar o dinheiro, mas investir em você pode dar a possibilidade de que você ganhe muito mais dinheiro e com isso você consiga guardar muito mais dinheiro. Então, investir em você mesmo se torna um aspecto que faz com que você cresça cada vez mais. Tá ok? Legal, eu vi que a Rosane levantou a mão. Quer tirar alguma dúvida? Ou fazer algum comentário? Sim, eu quero tirar uma dúvida. Pode falar. No caso da doação, como é que seria essa doação de dinheiro? Assim, como é doar para a pessoa? Como é que é isso aí? Legal, boa pergunta. Eu vou te falar um pouco de como é que é o meu hábito, tá? Eu olho a doação de dinheiro, eu particularmente organizo isso de três formas, tá? Em geral, eu procuro alguma instituição na qual eu acredito, ok? E aí eu costumo doar para essa instituição mensalmente, ok? Então, só dando um exemplo, existe uma instituição que eu gosto bastante no Brasil, que chama Amigos do Bem, que ele ajudam cidades que não têm infraestrutura em regiões complicadas do Nordeste, ok? E aí eles fazem um trabalho tanto de criar infraestrutura, como ajudar essas pessoas a desenvolverem trabalho, e depois ajudam as crianças, os filhos dessas pessoas, a estudarem e conseguir construir uma carreira. Então, eu acho que é um modelo de doação que ajuda com que as pessoas não só tenham um benefício imediato, mas constroem um futuro para que as próprias pessoas consigam se melhorar, ok? Então, é uma das instituições que eu acredito e que eu já fiz uma série de doações para essa instituição. Depois eu costumo ter uma poupança, ou seja, uma conta de investimento, onde eu separo uma parte do dinheiro que eu reservo para doação.
E eu deixo esse dinheiro lá para, no caso de aparecer alguma situação que eu veja que faz sentido eu ajudar alguém de uma forma financeira, ok? Eu vou dar um exemplo. Teve um dado momento que uma pessoa próxima a mim, eu fiquei sabendo que ela era uma mulher, que era mãe solteira, então era só ela e o filho, e eu fiquei sabendo que ela perdeu o trabalho, e ela estava algum tempo procurando trabalho, e eu sabia que ela estava numa situação um pouco difícil. Então, eu tinha uma reserva financeira que eu já deixava lá por algum tempo, e eu fui conversar com essa pessoa e fiz uma doação para que ela pudesse minimamente poder se estabelecer por algum tempo até ela conseguir encontrar um novo trabalho, ok? Então, o dinheiro que eu já tinha reservado, para, no caso de eu ver alguma situação, eu poder utilizar. E eu costumo deixar também uma parte do dinheiro na minha carteira, que eu sei que é um dinheiro para doação. Eu não costumo dar dinheiro na rua para pessoas pedindo. Mas eu já percebi que em alguns momentos, às vezes a gente olha para alguém e a gente tem uma intuição, um sentimento dentro da gente de que aquela pessoa realmente está precisando. E aí, quando isso acontece, eu já tenho uma parte de dinheiro separada para fazer a doação para aquela pessoa, ok? Então, essa é a forma como eu, em geral, costumo fazer essa distribuição dessa parte da doação. Tá ok? Ok, grata. Imagina. Vamos em frente. Ok. Então, a gente começou a falar sobre a distribuição, que a gente viu anteriormente, e a gente fez uma indicação, né? Aquela indicação dos 10% do que você ganha, é uma indicação muito comum dos livros que falam sobre organização financeira, tá? Então, sempre se fala, guarde pelo menos 10% do que você ganha. Mas aqui eu vou mostrar um exemplo prático, com números, para você ter ideia de como é que funcionaria na prática você fazer um planejamento de organização financeira, ok? Então, vamos imaginar que uma pessoa ela tem o objetivo de gerar uma liberdade financeira de US$ 6.000 por mês, ok? E é considerando que ela tem um investimento, que ela vai trabalhar com uma carteira de investimento que vai gerar por volta de 10% ao ano para ela teria uma taxa de 0,8% ao mês de rentabilidade. Com essa taxa, ok? Se a pessoa criar uma carteira com essa taxa, ela vai precisar de aproximadamente 150 vezes o valor que ela está querendo utilizar para fazer a aposentadoria, tá? Então, nesse caso, ela vai precisar acumular US$ 750.000, ok? No primeiro momento, quando a gente olha para esse número, você fala assim, nossa, meu Deus, US$ 750.000. É um monte de dinheiro. Tá, mas como é que isso funciona na prática quando a gente começa a fazer os investimentos, ok? Então, se essa pessoa, ela quer fazer um planejamento para ter esse montante acumulado daqui 40 anos, ok? Então, eu vou imaginar que um jovem que começa a trabalhar, e ele tem 20 anos de idade, e ele quer fazer uma projeção para se aposentar, por exemplo, com 60, ok? Então, essa pessoa, ela teria 40 anos para fazer a acumulação. Com um prazo de 40 anos, essa pessoa poderia guardar US$ 133 por mês, e isso representaria 2,23% de US$ 6.000, ok? E aí, nesse período, ela vai depositar US$ 64.000 e ela vai ganhar de juros, essa é a parte mais legal aqui da história, é que ela vai ganhar de juros, nesse período de 40 anos, US$ 685.000 de juros, ok? Então, aqui a gente começa a olhar qual que é a importância da gente começar a guardar dinheiro quanto antes e entender o poder dos juros e o poder do juros sobre juros, né? Do que o pessoal chama, né? Da acumulação e de começar a ganhar os juros sobre o dinheiro que você vai acumulando, ok? Então, se uma pessoa ela tem um prazo de 30 anos para chegar na liberdade que ela quer, ela precisaria guardar por volta de 6% desse valor, que seria US$ 360. Se o prazo dela for 25 anos, ela precisaria guardar US$ 600, que olha que curioso,
se a gente for olhar dentro daquela regra, é aproximadamente 10% do valor que a pessoa quer. Então, se uma pessoa ganha US$ 6.000 e guarda 10% daquilo que ela ganha, que seria por volta de US$ 600, em 25 anos, ela chegaria no valor necessário para a aposentadoria dela. E olhando aqui, olha que interessante, né? Em 25 anos, essa pessoa ganharia mais de US$ 500.000, ou seja, mais de $500.000 só de juros acumulados nesse período. Agora, se essa pessoa tem menos tempo, se ela quer fazer esse objetivo de gerar liberdade financeira em menos tempo, em 20 anos, ela precisaria guardar $1.000, em 10 anos, ela precisaria guardar $3.700, e se ela quiser fazer isso em 5 anos, ela precisaria guardar $9.700. Então, aqui tem uma outra coisa importante da gente entender, que é, quanto mais cedo a gente começar a fazer esse planejamento, mais rápido a gente vai chegar nesse objetivo, e também menos dinheiro a gente vai ter que guardar. Porque em 5 anos, por exemplo, a pessoa vai ter que depositar $580.000 e vai ganhar só $160.000 de juros. Ao contrário, que se ela fosse fazer isso com um prazo de 40 anos, ela ia depositar só $60.000 e ia ganhar $680.000 de juros. Ok? Então, a fórmula que a gente sempre vai entender quando a gente começa a fazer o planejamento financeiro é que vai fazer a diferença a taxa que a gente vai ter, o quanto de dinheiro que a gente vai depositar mensalmente, mas um fator muito importante é o tempo. Então, a gente precisa usar o tempo a nosso favor. Daí a importância de que a gente comece a guardar dinheiro ontem, certo? Ou seja, quanto mais cedo a gente começar a fazer esse movimento, mais rápido a gente vai ter o resultado e vamos conseguir gerar o resultado que a gente quer efetivamente. Ok? Ficou alguma dúvida desse ponto? Alguém quer fazer algum comentário? Fez sentido? Está dando clareza sobre a importância dessa gestão financeira e como fazer isso na prática? Alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Tá ok? Tá claro? Bom, coloca aí no chat para mim. Estou entendendo, está ficando claro, só para eu ter certeza que vocês estão aí e estão me acompanhando. Beleza. Então, vamos em frente. Aí o próximo passo que a gente vai fazer dentro disso é começar a construir uma carteira de investimentos. Então, dentro da promessa que eu tinha feito lá no começo da nossa aula, né, dizendo que era a aula definitiva, né, vamos olhar então para alguns produtos financeiros que são extremamente importantes que você tenha na sua carteira de investimento para gerar esse resultado, ok? Então, vamos entender primeiro qual que é o objetivo de se ter uma carteira de investimento, tá? A gente cria uma carteira de investimento, a gente cria a carteira de investimento porque existe uma frase muito comum, muito famosa que diz assim, né, que você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você derrubar a cesta, você vai quebrar todos eles, certo? Então, dentro desse conceito, a ideia é que a gente crie uma diversificação, ou seja, você invista em produtos financeiros diferentes, para que, na composição deles, se um determinado produto financeiro não estiver desempenhando tão bem, você tem um outro produto que tem um desempenho melhor. E aí, um produto, juntamente com o outro, acaba compensando e fazendo com que você tenha um rendimento adequado para fazer aquele planejamento e ter o rendimento como a gente viu no slide anterior. Ok? Então, eu coloquei aqui uma distinção de como organizar a carteira de investimento para uma pessoa que está nos Estados Unidos ou para uma pessoa que está no Brasil. Ok? Então, o primeiro ponto é que, para aqueles itens que a gente colocou, realização de sonhos, então vou guardar dinheiro para uma viagem, vou guardar dinheiro para trocar de carro, vou guardar dinheiro para alguma coisa ou para uma reserva, no Brasil, o indicado é que você utilize o Tesouro Direto, que é títulos do governo, que em geral é o tipo de produto mais seguro para se investir em um país, ok?
Agora, aqui nos Estados Unidos, em geral, os títulos do governo pagam um valor muito pequeno. Então, existe o que eles chamam de High Yield Save Account, que são contas de investimento que pagam um valor de remuneração melhor do que é pago pelos bancos tradicionais, ok? Então, a sua reserva e o dinheiro que você vai guardar para coisas de acesso mais rápido, você, aqui nos Estados Unidos, vai utilizar uma High Yield Save Account, ok? Depois, na composição da sua carteira, você vai fazer investimento de uma parte em ações e uma parte em investimento de imóveis, ok? Só que, ao invés de você inicialmente investir, por exemplo, num imóvel físico, né? Então, assim, porque você vai precisar de um tanto de dinheiro para fazer um investimento em imóvel, sem contar que existe uma série de conhecimento que você precisa ter para investir no imóvel, né? Desde localização, de momento do mercado, de oportunidades, de entender rentabilidade. Se você vai alugar, você tem que fazer planejamento se por acaso você ficar sem inquilino, enfim, tem uma série de coisas. Acaba sendo muito mais simples você investir em um fundo de investimento imobiliário, que seria empresas que têm uma série de imóveis e você compra uma parte dessa empresa e ele te paga mensalmente o aluguel referente à parte que você comprou. Então, você consegue comprar um pedacinho de um apartamento e ter o retorno do aluguel referente a esse pedaço que você comprou, ok? Então, esse é um dos itens que, em geral, a gente coloca dentro da nossa carteira. E uma outra ponto importante é você investir em empresas. Eu gosto de dar o seguinte exemplo e construir a seguinte ideia. Vamos imaginar, né, que, por exemplo, você tivesse ganhado na loteria, ok? Então, a pessoa ganhou na loteria, ganhei, sei lá, US$ 500 mil. O que você faria com esse dinheiro, certo? Uma coisa que é muito comum para as pessoas fazerem com dinheiro para gerar renda, uma delas é comprar um imóvel e alugar. Uma outra coisa é a pessoa pegar esse dinheiro e abrir uma empresa, certo? Uma outra coisa é a pessoa pegar esse dinheiro e emprestar e ganhar juros. Então, dentro da composição da carteira de investimento, como a gente está falando aqui, na verdade, você vai fazer na prática essas três coisas. Porque essa primeira etapa, aqui de cima, você vai estar dando o seu dinheiro e recebendo juros por ele, certo? Por alguma instituição financeira ou para o governo. Aqui, em ações, você vai estar abrindo uma empresa, então, ou seja, você está comprando um pedacinho de uma empresa e você automaticamente está ganhando juros, ganhando uma parte do lucro dessa empresa. Tá? Então, por exemplo, em vez de você pegar o seu dinheiro e falar, legal, eu vou abrir uma franquia do McDonald's, você pode comprar um pedacinho de uma dessas empresas e receber uma parte do lucro dela. E, em vez de você comprar um apartamento, por exemplo, você pode comprar um fundo de uma empresa que tem vários imóveis e receber o aluguel também. Então, dentro dessa ideia, você faz a compensação e a estruturação da sua carteira, ok? E aí, só um detalhe que eu quero falar a respeito de ações, tá? Porque eu percebo que quando, em geral, a gente fala de ações, muitas pessoas começam imediatamente a pensar em risco, né? Ah, não, mas se eu comprar ação, eu posso perder dinheiro e tal. Então, eu quero te explicar uma coisa. Só existem duas formas de você perder dinheiro investindo em ações, ok? Só existem duas formas de perder dinheiro investindo em ações. A primeira delas é investir numa empresa ruim, certo? Então, se você investe numa empresa ruim e essa empresa quebra, por exemplo, ela vai parar de pagar, de gerar lucro, ela vai parar de distribuir os lucros e você vai perder dinheiro, ok? Agora, a segunda forma de perder dinheiro com ações é vender a ação de uma empresa boa quando ela está em baixa. Então, se você compra a ação de uma empresa que é boa, a gente sabe que o mercado ele vai ter oscilações. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos imaginar que na pandemia, na verdade nem imaginar, né? Uma coisa que aconteceu, no momento da pandemia, teve uma série de
uma série de dúvidas, né? As pessoas não sabiam o que ia acontecer, como é que ia ficar a economia e etc. E aí, nesse momento, as pessoas têm a tendência a querer pegar o seu dinheiro de volta, com medo de não saber o que vai acontecer na frente. E aí, nesse momento, é bastante comum que a bolsa caia, certo? Porque as pessoas estão pegando o dinheiro, e se ninguém tem interesse por uma determinada coisa, essa coisa se torna mais barata, ok? Só que vamos pensar, se tem uma empresa que ela, por exemplo, gera energia elétrica, ok? Então tem uma empresa de eletricidade. Mesmo que a gente está no momento de pandemia ou qualquer outro tipo de crise, é muito provável que as pessoas vão continuar consumindo energia elétrica, ok? Então, por mais que haja uma crise no mercado, por mais que haja um movimento do dinheiro, não quer dizer que aquela empresa passou a ser uma empresa ruim. Então, quando a pessoa vê uma queda na bolsa, não quer dizer necessariamente que ela está perdendo dinheiro, mas sim que é um movimento emocional das pessoas. Então, se eu sei que eu tenho uma ação de uma empresa de eletricidade e que essa empresa ela está com caixa saudável e que ela está bem posicionada e que ela vai continuar crescendo, eu não devo me assustar no momento da crise e vender aquela ação. Ao contrário, se eu sei que essa empresa é uma empresa boa e a ação dela está caindo, automaticamente ela está se tornando uma empresa barata, é o melhor momento para eu comprar. Ou seja, eu vou comprar porque depois de algum tempo o mercado vai se recuperar e ela vai continuar crescendo, certo? E aí eu vou dar uma dica que é uma análise bastante importante para você saber sobre a estratégia de investir em ação. O estudo do histórico do mercado diz o seguinte, que toda grande crise, em geral, as ações que você colocou, elas se recuperam no máximo, em geral menos do que isso, mas no máximo de 5 a 7 anos, ok? Então, a análise que a pessoa tem que fazer é o seguinte, eu tenho uma quantidade de dinheiro que eu quero investir. Eu vou precisar desse dinheiro antes de 5 anos? Se a resposta é não, ou seja, eu vou utilizar esse dinheiro para minha aposentadoria, eu estou fazendo uma coisa que o planejamento é de médio e longo prazo, eu posso deixar esse dinheiro no mercado de ações. Porque mesmo que o mercado caia, eu sei que com o decorrer do tempo, essa empresa vai se recuperar. Agora, se eu vou precisar desse dinheiro em menos tempo do que isso, então o indicado é que você use outra ferramenta financeira. Porque pode acontecer de, nesse período, você precisar do dinheiro e ele está no momento de baixa. E aí, se você vender uma ação no momento de baixa, aí sim você pode perder dinheiro, certo? E aí, eu coloquei aqui, né, que para essa parte de sonho e reserva, a gente, nos Estados Unidos, vai utilizar o High Yield Save Account. E aqui nos Estados Unidos, é bastante indicado que você use ETFs de SP500 e os fundos imobiliários aqui são chamados de REITs, certo? Aqui eu coloquei o BOVA11, né? E aqui estou colocando aqui ações como ETF. O que é uma ETF? Tá? Você tem 3 formas, em geral, de você fazer investimento no mercado de ações. Você pode comprar diretamente a ação de uma empresa, você pode comprar um fundo, certo? Então, assim, existe uma empresa que compra as ações e eu compro um pedaço desse fundo e eles fazem a gestão daquele dinheiro. E existe a possibilidade de você comprar uma ETF. Uma ETF é também como se fosse um fundo. Agora, a diferença de uma ETF e de um fundo é que os fundos têm o que eles chamam de gestão ativa. Então, eles têm uma equipe de pessoas que analisa o mercado, define os movimentos, fica fazendo um movimento de compra e venda. E numa ETF, ela tem, em geral, uma estratégia bem clara de como é que ela vai operar no mercado. E aí, por conta disso, ela não tem uma grande equipe de gestão. Então, o custo, a taxa que você paga para ter uma ETF é muito, muito, muito menor do que para um fundo. E, em geral, assim, se você está começando e você vai começar o seu movimento de investimento, a indicação é que você compre ETFs relacionados aos índices da Bolsa. Porque, automaticamente, você já cuida da sua carteira em 3 aspectos que são importantes no investimento.
O primeiro deles é diversificação. Então, eu falei de todas as cestas, todos os ovos na mesma cesta. Quando você compra uma ETF de um índice, você vai ter ali dentro empresa de tecnologia, empresa de energia, empresa de varejo, enfim, você vai distribuir o seu investimento em empresas de diversos ramos, e se uma tiver um problema no mercado, a outra vai estar se recuperando e você distribui o risco. O segundo aspecto é que você se protege no mercado. Então, por exemplo, aqui eu dei o exemplo de você comprar o S&P 500, certo? Que é as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Então, essas empresas, em geral, são empresas globais, que estão investindo e têm produtos por todo o mundo. E aí, quando isso acontece, vamos supor, se tiver uma crise na Europa, pode ser que o mercado esteja bom no Brasil, e pode ser que esteja bom nos Estados Unidos. Mas se tiver uma crise em outro lugar, em outro país, aquilo está performando bem. Então, quando você tem esse tipo de índice, você também já está exposto a vários mercados. E com isso você consegue fazer esse equilíbrio, ok? Então, assim, para quem está investindo nos Estados Unidos, o indicado é que você vai utilizar REITs, investimento em ETF de S&P 500 e ETFs de REITs também, ok? Agora, se você está investindo no Brasil, o indicado é que você também compre alguns produtos americanos, porque existe a oscilação do dólar, e aí você consegue também proteger o seu patrimônio de não estar relacionado só a empresas brasileiras, mas também nesse aspecto que eu te falei de estar em mercados globais. Tá certo? Fez sentido essa parte de carteira de investimento? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Legal, então vou dar sequência. Bom, então, dentro daquilo que a gente tinha se proposto da nossa aula, a gente conseguiu cobrir todos os aspectos que a gente vinha falando. Então, nós falamos sobre mentalidade financeira, nós falamos sobre a organização do nosso dinheiro, falamos sobre as escolhas inteligentes, sobre como distribuir o nosso dinheiro no dia a dia, olhamos carteira de investimento e olhamos os produtos financeiros que nós vamos utilizar para cada cenário para compor a nossa carteira. Ok? E aí, dentro disso, eu costumo dizer que existe uma escada, que é para a qual a gente subir dentro do nosso desenvolvimento financeiro. Então, existem pessoas que estão no -1, que é a pessoa que está no estado de dívida. Existem aquelas pessoas que gastam tudo que ganham, que está estagnado. Existem as pessoas que começam a guardar, em seguida sobem para o degrau de investir, para chegar efetivamente no enriquecimento e na liberdade, como a gente descreveu. Eu quero compartilhar com vocês agora uma oportunidade, ok? Então, se você quer transformar a sua relação com o dinheiro e conquistar a sua liberdade financeira, eu tenho uma proposta para fazer com você. Porque se todo esse conhecimento que eu te passei até aqui, ele já te deu um mapa de como seguir. Mas como a gente estava conversando também, muitas vezes, só saber o que precisa ser feito, ainda faltam algumas ferramentas para a pessoa conseguir efetivamente ter o comportamento adequado para ter o resultado, ok? E aí, por conta disso, eu quero te convidar a trilhar esse caminho junto comigo, porque eu quero te passar um passo a passo com métodos e exercícios práticos que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade financeira e também te dar ferramentas para você tomar cada um desses passos e começar de forma efetiva a construir o seu futuro financeiro, ok? Então, eu quero te convidar hoje a vir fazer parte do método Dinheiro na Mão, ok? Que é um método no qual, através de uma série de exercícios, você vai, em 6 semanas, conseguir se colocar e ter o controle total. O método se chama Dinheiro na Mão, porque o objetivo é que você tenha o controle e o domínio sobre o seu dinheiro. Que você entenda a forma adequada, você saiba para onde seu dinheiro está indo
você saiba com clareza aonde você está investindo e saber também qual é o resultado que você vai ter do decorrer do tempo com essas ações que você está tomando, ok? Então, dentro do método, eles são uma série de exercícios que são colocados em 6 semanas. Na primeira semana, você vai entender como definir as suas prioridades, então entender como fazer as suas escolhas inteligentes, como a gente estava vendo, e mapear o seu momento financeiro, saber como você está para começar a definir os seus objetivos. Na segunda semana, a gente vai fazer exercícios específicos para você conseguir planejar suas metas, conseguir planejar, fazer o seu planejamento de como conseguir realizar aquilo, e a gente vai fazer o primeiro investimento. Então, você vai aprender como abrir a sua conta, como escolher qual investimento que você vai fazer, então, como entrar na própria empresa e fazer o investimento. Então, tudo isso detalhado para você. Na terceira semana, você vai entender e vai aprender como fazer a gestão de riscos e como construir a sua reserva de emergência. Então, como começar a dar os passos e dentro desse planejamento, começar a construir a sua reserva. Na semana 4, você vai aprender e tomar o controle do seu orçamento financeiro, então entender para onde o seu dinheiro está indo e vai ter ferramentas também para entender como é que está a distribuição do seu dinheiro dentro daquelas métricas que a gente colocou das 6 áreas, dos 50% e mais as outras 10% em cada uma, e efetivamente começar a montar a sua carteira para o objetivo que você tem. Na quinta semana, a gente vai falar a respeito de patrimônio líquido, que é você começar a entender como é que você cuida do seu patrimônio. Então, legal, Maurício, mas além dos meus investimentos, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tem outras coisas que eu quero comprar. Então, como é que eu faço a composição do meu patrimônio, quanto que eu invisto e quanto que eu uso do meu dinheiro? E aí você vai entender a regra dos 30%, que é como você vai conseguir fazer o equilíbrio dentro daquilo que você usufrui do seu dinheiro versus aquilo que você investe do seu dinheiro. E na semana 6, você vai ter completado todo esse processo e você vai ver já esse ciclo de riqueza e de desenvolvimento das suas finanças, porque você já vai ter entendido o como fazer a gestão e como que você vai lidar com o seu dinheiro e já vai conseguir estar vendo de forma prática o dinheiro e a rentabilidade do seu patrimônio e com isso ter a clareza do resultado que você vai atingir com o seu planejamento, ok? O que mais que você vai encontrar dentro do método, ok? Eu estou trazendo para o método insights sobre diversos livros e diversos materiais que eu vim estudando a respeito de organização financeira e métodos financeiros, ok? Então, aqui eu coloquei para você alguns deles. Então, eu vou estar trazendo materiais não só relacionados à própria gestão do dinheiro, em olhar para os números e entender como organizar os números, e o mais importante, eu costumo dizer que a gestão da organização financeira tem que ser simples. Se por acaso estiver complicado e você não estiver entendendo o que está acontecendo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Porque a gestão financeira tem que ser extremamente simples. E essa é o meu intuito do método, de colocar de uma forma simples que você consiga saber exatamente o que está acontecendo. E aí eu vou utilizar todos esses materiais que eu estou descrevendo, trazendo insights não só sobre a gestão do ponto de vista dos números, mas também da gestão do ponto de vista emocional e de mentalidade financeira, ok? E aí, qual que é o investimento, qual que é o valor que isso realmente agrega para você na sua vida, ok? Então, se você for olhar no mercado, um produto de método de organização financeira, ele vai custar para você ali por volta de $299, ok? Se você for dedicar tempo para comprar esse método e, além disso, ir adquirir todos esses livros que eu coloquei e fazer todos os exercícios para ajustar a sua mentalidade e conseguir lidar melhor com o seu dinheiro, além do tempo que você vai gastar para tudo isso, e se você for adquirir todos esses livros, você vai gastar por volta de $190 só para aquisição dos livros, além do tempo. E dentro do programa, eu também vou te entregar uma planilha automatizada. Essa planilha não é simplesmente uma planilha para anotar gastos. Ela é uma planilha na qual você vai conseguir pegar
todos os seus extratos bancários e extratos dos seus cartões de crédito e jogar dentro da planilha e fazer o apontamento disso para que você não precise ficar anotando os seus gastos no dia a dia. Essa é a forma com a qual eu utilizo e a forma mais eficiente para você conseguir fazer a gestão daquilo que você gasta. E lógico que eu vou explicar também, dentro do método, formas de criar contas para determinadas despesas, para que você também consiga cuidar do seu dinheiro no dia a dia, sem precisar ficar anotando tudo que você gasta e gastando uma energia enorme com isso, ok? Então, todo o benefício que você vai ter dentro desse programa, você vai ter, então, o método de organização financeira, os insights dos livros te passando todo o conceito, tanto dos números como também da mentalidade, e além disso, a planilha com ferramenta para você conseguir executar todo esse processo. Então, se você for somar o valor que tudo isso está te agregando, isso valeria muito facilmente por volta de $586, ok? Mas o meu objetivo dentro desse programa, porque assim, o meu objetivo de estar criando esse programa é ajudar você a colocar isso em prática e começar a gerar riqueza na sua vida. Então, o meu interesse não é que você gaste dinheiro com um programa, mas que você tenha o conhecimento e a informação que você tem e que você consiga liberar dinheiro para você efetivamente dedicar para os seus investimentos, ok? Então, por conta disso, eu decidi fazer uma oferta, assim, extremamente especial e de verdade, assim, tá sendo um valor de abertura dentro desse programa e eu tenho certeza que esse valor não vai se manter por muito tempo. E eu até quero fazer um convite, porque eu também quero começar a ter o sentimento de vocês, para saber como é que vocês viram. Dentro do que eu apresentei, que está coberto no programa, coloca para mim no chat quanto você acredita que valeria esse curso. Imaginando que $586 não vai ser o valor que eu vou cobrar e que você vai ter um grande desconto dentro disso, quanto você acha que valeria esse programa para você fazer esse investimento e começar a ter essa organização? Coloca para mim no chat, só para eu ter uma ideia de como é que esse valor está fazendo sentido para você. Bom, legal. Então, vou passar agora então para vocês o quanto é a proposta do que vai estar sendo oferecido no curso. Então, o método de organização, todas as práticas das 6 semanas dos exercícios, mais os insights dos livros, mais a planilha automatizada, hoje você vai ter a oportunidade de entrar nessa turma e trilhar essa jornada junto comigo por um valor de $47, ok? Então, se você for parar para pensar, esse valor, hoje, ele está representando 92% de desconto em cima do valor do que valeria esse curso dentro de tudo que ele agrega, ok? Então, você vai ter o acompanhamento de fazer os exercícios práticos de mapear a sua vida financeira, entender como você fazer a gestão dos seus gastos, ter uma planilha completa onde você vai conseguir visualizar com clareza o seu orçamento, acompanhamento para construir a sua carteira de investimento, fazer as suas metas e o seu planejamento financeiro, e mais do que tudo isso, depois de 6 semanas, já ver os rendimentos dessa sua carteira e ter a clareza de que você está no caminho real para chegar aonde você realmente quer, ok? Eu tive uma pergunta aqui a respeito de quanto vai sair isso em real. Deixa eu pegar aqui para você num instante para te responder. Bom, enquanto eu estou pegando aqui o valor, aproveitar para dizer, né, que o conteúdo ele vai ser liberado semana a semana, ok? Então, tem alguns exercícios iniciais que já estão disponíveis na plataforma. Então, assim que você entrar, você já vai começar a desenvolver alguns exercícios. E esse material vai sendo desenvolvido para você, entregue para você semana a semana, para que você se concentre em cada um deles e dê tempo para você ter os aprendizados e
chegar no resultado que você quer, ok? Então, o valor do treinamento em real, ele vai sair, e deixa eu só checar aqui a condição, ele vai sair por um valor de R$ 289, ok? E, se por acaso, para as pessoas que querem comprar e fazer aquisição em real, também pode me mandar uma mensagem caso queira ver alguma condição de parcelamento, ok? Em geral, o próprio Hotmart faz parcelamento em 12 vezes, então deve sair algo em torno de 12 parcelas de 28 ou R$ 30, tá ok? Então, agora eu me coloco à disposição, não só a respeito do curso, mas se alguém ficou com alguma dúvida dentro de tudo que a gente desenvolveu. Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, falar mais alguma coisa a respeito do programa? Eu estou colocando no chat agora para vocês o link para fazer a aquisição do treinamento, ok? Tá. Foi me perguntado a respeito de tirar dúvidas, sim. Então, dentro do programa, a pessoa vai ter também um canal para tirar dúvidas. Então, dentro do processo, quem estiver fazendo também vai ter a oportunidade de tirar dúvidas. E eu vou colocar, eu nem tinha colocado no slide, mas eu vou separar para essa turma especial, para esse momento único, porque o treinamento ele é um curso gravado, ok? Mas para as pessoas que quiserem já fazer a aquisição hoje, eu vou colocar também a oportunidade da pessoa ter um atendimento individual comigo, onde a pessoa vai poder fazer os primeiros passos, começar a fazer a construção, e aí no momento de construir a carteira de investimento dela, eu vou sentar junto com a pessoa, olhar o orçamento dela, ajudar a fazer a análise e fazer a construção e o planejamento junto com a pessoa individualmente, ok? E aí, como esse é um trabalho muito mais individual e eu não consigo abrir para tantas pessoas, então essa oferta com esse bônus exclusivo de ter um atendimento individual é exclusivo só para as pessoas que quiserem fazer aquisição no dia de hoje. Alguém quer tirar mais alguma dúvida, tanto do curso quanto do material, de tudo que a gente viu até aqui? Como faz para o pagamento em cartão? Ok. Você está perguntando a respeito do pagamento parcelado ou, ou para pagar à vista? Das duas formas. Tá. Para o pagamento à vista, eu coloquei o link aí no grupo. E eu vou colocar Ok. É só você clicar no link, aí ele vai te pedir ali os dados, ok? O link está aqui no chat do encontro. E aí você clicando no link, ele vai te abrir uma página onde você vai colocar seus dados pessoais, seu nome, telefone, e-mail e tal. E aí depois ele vai te pedir as informações do cartão para fazer a aquisição, ok? E aí, se por acaso você quiser fazer o parcelamento, Rosângela, me manda uma mensagem diretamente para mim que eu vejo o link para você conseguir fazer o parcelamento, ok? Uma pessoa aqui perguntou Ok. para falar mais a respeito da planilha. Bom, eu vou só responder uma pergunta rápida aqui. A Marta perguntou se esse valor é por mês. Não, Marta, esse valor de US$ 47 é o valor do curso inteiro, tá? Ou seja, é um pagamento único de US$ 47 que te dá acesso a todo o material. Então, todas as práticas, todo o método de 6 semanas, mais a planilha e mais o atendimento individual, ok? Então, é todo o pacote por US$ 47, ok? Vou falar um pouco da planilha, como a pessoa pediu aqui. A planilha, eu até eu não vou conseguir mostrar ela aqui agora, mas a planilha ela tem a seguinte estrutura. Você vai ter uma parte dentro da planilha, onde você vai conseguir fazer o seu orçamento. Então, você começar a ter clareza da sua distribuição financeira
de qual é quanto você está destinando para cada uma das áreas ou quanto você quer destinar para cada uma das áreas, ok? Depois de fazer o seu planejamento de orçamento, você vai ter uma parte onde você vai pegar os seus extratos, tanto do banco quanto de cartão de crédito, e jogar dentro da planilha, e aí você vai conseguir definir qual é o tipo de gasto de cada um deles, e a planilha automaticamente vai gerar para você o comparativo do seu orçamento versus orçamento planejado versus o seu orçamento realizado. E aí você vai começar a ter a clareza de onde que é que o seu dinheiro está indo que não está dentro daquilo que você planejou, ok? E aí essa planilha, ela faz um acompanhamento anual, ok? Então é uma planilha anual, e aí para o ano seguinte você zera ela e começa ela novamente para fazer o acompanhamento de todo o ano, e aí ela vai fazendo também os comparativos dos meses, e ela também tem uma área onde você consegue fazer os comparativos entre. Você consegue gerar os gráficos e fazer os comparativos de tipos de receitas, os lugares onde você está tendo mais custo. Então, você consegue ir tendo várias visualizações também dentro do dinheiro. E depois, ela tem mais uma aba que fala também sobre a organização de patrimônio, onde você vai conseguir ter a visão do seu patrimônio líquido, onde você vai listar casa, carros e fazer estudo de desvalorização também deles, entendendo essa projeção. E também uma área onde você vai conseguir construir a sua carteira de investimento e fazer a projeção de quanto você vai ter de resultado depois de um determinado tempo. Tá ok? Mais alguma dúvida? Eu vou aproveitar que tem um pessoal aqui na live e vou ver se eu consigo pegar aqui, colocar para vocês, que vocês possam também. Eu coloquei aqui o, o link também aqui na live. Mas, para quem está na live e tem interesse de fazer o cadastro, me manda uma mensagem no direct, que aí eu consigo também, lá no direct, te mandar o link para você também poder fazer a aquisição do programa. Tá ok? Ok. Então, pessoal do Meet, pessoal da live do Instagram, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, mesmo que seja sobre os produtos, ou sobre a organização de alguma coisa, ou sobre o curso? Bom, eu quero aproveitar, então, agradecer a presença de todos vocês aqui e vou pedir um presente por esse tempo da gente ter passado aqui. Escreve para mim uma mensagem de o que você mais gostou e qual que foi o insight que você teve nessa noite. Eu queria te perguntar, valeu a pena você ter ficado aqui comigo essa 1 hora e meia, olhando para a sua organização financeira, entendendo sobre todo o seu planejamento, etc. Escreve para mim o que você mais aprendeu, o que valeu para você e qual que foi o benefício de poder estar aqui nessa noite conversando para a gente. Pode me mandar uma mensagem? Por que valeu a pena estar aqui nessa noite? Legal. Obrigado, Márcio, pela mensagem. Obrigado, Adriana.
Legal. Obrigado pela mensagem, Nélio. Bom, tá legal então, pessoal. Então, vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Obrigado pela dedicação de tempo de vocês aqui. E verdadeiramente, eu quero desejar que esse conteúdo te traga bons insights e, mais do que tudo, te traga mudança de comportamento. Porque eu espero que você consiga utilizar isso de uma forma prática e que isso gere mais riqueza para você e para sua família. E que você consiga, dessa forma, construir uma liberdade financeira e que tenha cada dia mais realizações e que o seu futuro financeiro seja garantido e extremamente próspero. Tá ok? Então, muito grato pela presença de todos. Qualquer dúvida, podem ir me escrevendo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.